Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Deise. Bom dia, professora Thay. Bom dia. Bom dia, Escola de Profeta. Bom dia. Bom dia também para você que está em casa. Que seu dia esteja muito abençoado. Amém. E que bom que estão nos acompanhando mais uma vez, né? Sinal de que tem buscado a palavra do Senhor. E aquele que busca, encontra, não é verdade? E para começar o nosso dia melhor ainda, nós vamos buscar o Senhor através de uma oração. Amém. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, bendito seja o seu nome, porque aqui estamos buscando a palavra do Senhor, ó Pai, porque nós estamos buscando encher o nosso coração, ó Pai. Amém, e que possamos Senhor. transmitir esse amor que temos buscado do Senhor e temos encontrado, porque o Senhor é uma fonte, Pai, que sempre jorra. E tudo que nós buscamos, o Senhor tem, Pai. Amém, O Senhor conduz o nosso dia conforme a Tua vontade, ó Pai, que possamos receber tantas bênçãos que o Senhor tem a nos dar nesse dia. Que o Senhor também abençoe aqueles que têm acompanhado, Pai, o ano bíblico, que o Senhor possa encher o coração dele também de tanto amor que o Senhor tem para dar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. E agora nós vamos louvar o Senhor, mais uma vez, e mostrar o nosso amor e nossa gratidão a Ele, com o hino de número 369, Segura Minha Mão. Amém. Agora nós vamos recapitular o nosso verso, que está lá em Romanos 8, do 38 ao 39. E no 3 nós vamos recitá-los, tá bom? Sim. 1, 2, 3. Romanos 8, 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que
está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 38 ao 39. Romanos 8, do 38 ao 39. Porque sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 38 ao 39. Romanos 8, do 38 ao 39. Porque sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 38 ao 39. Amém. Amém. E agora nós vamos ficar com uma parte muito importante, né? Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia para você também que está em casa, meu amigo, minha amiga. É com muita alegria que a gente recebe você aqui conosco. E saiba que, como eu sempre gosto de pensar, se nossos corações ficam felizes em saber que você está estudando a Palavra de Deus, imagine o céu lhe vendo neste momento, acessando esse canal com o interesse de ouvir a Palavra de Deus. Então tenha certeza que você é muito abençoado e é o Espírito Santo que está guiando seus passos, guiando você para conhecer essas verdades que vai transformar a sua vida e vai salvar você e sua casa. Se você crê nisso, tenha certeza, porque ela é uma promessa fiel e verdadeira. Nesta madrugada nós estivemos estudando um tema muito interessante e nós iremos discorrer aqui no estudo que nós vamos ter agora nessa manhã. E eu gostaria nesse momento pedir que nós fizéssemos uma oração, você que também está em casa. Peço que você nesse momento feche seus olhos, vamos falar com Deus, pois nós estamos abrindo a sua palavra. E toda vez que a gente abre a palavra de Deus, nós devemos pedir a direção dele. Então nesse momento feche seus olhos e nós estaremos orando junto ao Senhor. Senhor, Santo Deus e Pai, quero te pedir de uma maneira muito especial a tua bênção, Senhor, sobre essa pessoa que está nos assistindo. Meu Deus, o Senhor sabe do seu coração, o Senhor conhece as suas necessidades e o Senhor sabe o desejo que ela está tendo, colocado pelo teu Santo Espírito nela, de compreender a tua palavra. Abrimos a tua palavra nesse momento, Senhor, iremos estudar e queremos pedir que o Senhor nos direcione, assim como direcione essa pessoa também, esse jovem, essa mulher, esse adolescente, este homem que está nos ouvindo nesse momento, que está nos assistindo. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida desta pessoa e que o Senhor entre com providência na vida dela e que ela tenha certeza, Senhor Deus, que ela está conhecendo a tua verdade que pode salvá-la, libertá-la e transformá-la. Fica, Pai, conosco, nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Abre um botãozinho. Olha aí. Então, muito bem, nossas referências nesta noite foram 2 Coríntios, capítulo 4 ao capítulo 6, e também o capítulo 32 do livro Atos dos Apóstolos, uma igreja liberal. E lá em Coríntios, 2 Coríntios, abra sua Bíblia, você que está em casa também, para acompanhar juntamente conosco. Nunca inicie esse vídeo sem você estar com sua Bíblia do lado, um caderno, um lápis, para você anotar todas as informações, viu? Aqui é um estudo, e estudar a Bíblia requer muita atenção e também pegar todos os detalhes, porque a Bíblia vai dizer que essas informações são para a nossa salvação. Então, abra lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a igreja também abra lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. A gente vai discorrer alguns assuntos que o apóstolo Paulo aqui está trazendo nesses capítulos. Serão 3 capítulos. E no capítulo 4 de 2 Coríntios, você que está em casa encontrou? Então, muito bem. Então, você que encontrou, vamos nesse momento ler uma parte que eu achei muito interessante no estudo de hoje. E que diz assim, ó. O verso 3, lê aí você em sua casa esse verso. A minha Bíblia diz, e a sua vai confirmar também.
vai dizer assim, ó. O apóstolo Paulo disse: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nesses 2 versos que o apóstolo Paulo aqui nos traz, ele traz uma informação muito importante. Ele diz que muitas pessoas hoje têm o seu entendimento cegado pelo Deus deste século. Ele também vai dizer que o evangelho da graça de Deus para alguns está encoberto, mas é para aqueles que estão se perdendo. Mas para aqueles que já são salvos, o evangelho de Cristo é mais do que uma revelação perfeita. E agora eu gostaria também de levar você a meditar comigo no verso 8, pois o apóstolo Paulo ele vai estar trazendo ali motivos de confiança e encorajamento diante das dificuldades. E quando a gente aceita tomar a decisão de seguir a Cristo, tenho que dizer isso para você, virá muitos obstáculos e muitos desafios também. Mas a gente tem a certeza de que o céu nos auxilia e que ele nos ajuda a cumprir a missão que ele nos designou. E agora no verso 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Passamos por tribulações, nós passamos, mas nós não ficamos angustiados. Continua, perplexos, mas não desanimados. Nós temos a certeza de que reconhecemos aquele que nos anima de fato. Verso 9, perseguidos, mas não desamparados. E se tem alguém nas Escrituras que sabia o que era ser perseguido, esse é o apóstolo Paulo, pois ele foi muito perseguido. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Em meio aos nossos sofrimentos e quando nós passamos por provas e tribulações, essa é a maneira de nós testemunharmos do amor que nós sentimos por Jesus. Pois ele também passou por nós tantos sofrimentos, até mesmo deu a vida por você para poder nos salvar. Então sofrer por Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é lucro. Porque quando a gente sofre por ele nesta vida, temos a certeza que na vida futura receberemos por ter sofrido por amor a ele. Agora no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai estar falando ali de uma das maiores esperanças dele e que também é a minha esperança e eu espero que seja a sua esperança e a esperança aqui também da Escola de Profetas, que é da bendita promessa da volta de Jesus. No verso 2, ele vai dizer assim, do capítulo 5, verso 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, da nossa promessa que Deus nos fez de que Ele fará novos céus e nova terra, onde habitará a sua justiça. E lá não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor, segundo o que nos diz Apocalipse 21, 4. E agora eu gostaria de levar você para o capítulo, ainda no capítulo 5, mas eu gostaria de levar você para o verso 17. E lá no verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer uma das frases muito conhecidas entre nós e também creio que você conhece. Ele vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nesse momento eu gostaria de apelar ao seu coração, para você que está nos assistindo em casa. Você já tomou a sua decisão de se entregar a Cristo? Se você ainda não fez essa decisão, saiba que ainda há tempo para você. E a Bíblia vai dizer que quando você tomar essa decisão, a Bíblia diz que você vai se tornar uma nova criatura e que toda a sua vida passada vai ser apagada pelo sangue de Cristo. Tenha certeza disso, não tenha medo dessa decisão que você precisa tomar. É uma decisão de urgência, mas também é uma decisão que todo o céu vai lhe ajudar e vai lhe dar força para você se decidir. No verso 18 do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele vai dizer: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Para você que está em casa, não sei se você compreendeu o significado dessa palavra, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que antes que Jesus viesse nos resgatar do pecado, nós estávamos ali brigados com Deus. Mas agora que Jesus veio e fez o seu sacrifício por nós, Jesus foi a ligação entre nós e o Pai. Jesus foi quem ligou a humanidade ao céu novamente, porque o pecado nos separou de Deus. E nós estávamos ali brigados com o Senhor. E agora Cristo vem, morre por nós, se oferece como sacrifício e
o sacrifício de Cristo é que nos reconciliou com Deus, nos fez ficar em paz com Deus novamente, porque agora nós sabemos qual é a vontade de Deus para conosco. E a vontade de Deus para conosco está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Olha só que maravilha! Nós, aqui alunos da Escola de Profetas, você que está em casa, somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. O apóstolo Paulo vai dizer que por meio de Cristo fomos reconciliados com Deus. E agora o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. E agora é nós que rogamos aos outros, reconciliem-se com Deus, façam as pazes com Deus, voltem-se para o Senhor e aceitem a sua vontade. É isso que o apóstolo está querendo dizer aqui no verso 19 em diante. E agora no capítulo 6 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai estar ali falando da sua fidelidade para com o ministério. Sabemos que ele foi chamado para pregar aos gentios, e essa missão que ele recebeu de Deus foi uma missão que ele cumpriu até o último instante da sua vida, pois ali quando ele foi decapitado lá em Roma, ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aqui no verso 1, na verdade no verso 3, ele vai dizer, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. E aí no verso 4 ele vai dizer, antes, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, em tudo isso nós fomos fiéis e fomos devotos ao Senhor, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então, tudo isso aqui que Paulo escreveu era o que ele empregava em seu ministério fiel, em seu ministério devoto. E partindo lá para o verso 14 de 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo ele vai dizer que nós não devemos nos prender a um jugo desigual e que união há entre o fiel com os infiéis e que sociedade há entre a justiça com a injustiça e que comunhão entre a luz e as trevas. Então, esse conselho que o apóstolo Paulo dá é muito importante para nós, que nós não devemos se associar mesmo com pensamentos diferentes daquilo que nós cremos, pelo que a palavra de Deus nos ensina, porque se nós fizermos isso, nós estaremos em desacordo com a palavra de Deus. E agora, por exemplo, no verso 17, ele vai dizer algo que eu acho incrível, que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, e que conselho tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. E uma das características que Deus designa ao seu povo é que eles sejam santos como Deus é santo. E santo significa separado. Separado do que, Lucas? Separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. É exatamente isso que o Senhor lhe pede, por isso que ele diz, não entre em um jugo desigual. Agora, partindo para o capítulo 32 do livro Atos dos Apóstolos, ali a senhora White, a serva do Senhor, foi inspirada a escrever, baseando-se ali em uma das cartas de Paulo à igreja de Corinto. Ela vai estar aqui falando, por exemplo, sobre a oportunidade que nós temos de cooperarmos com o céu para o avanço da sua causa através das ofertas, dos dízimos que Deus empregou. E o apóstolo Paulo, no primeiro parágrafo do livro, capítulo 32, Atos dos Apóstolos, vai estar escrito assim, em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo deu aos crentes instruções referentes a princípios gerais sobre os quais se apoia o sustento da obra de Deus na terra. Você percebeu bem? Aqui nesse livro diz que a obra de Deus na terra, ela é sustentada. Mas sustentada por quem, Lucas? Sabemos que Deus é o dono do ouro e da prata. E ele se utiliza das ofertas e dos dízimos não porque ele precisa, mas é porque é para nos curar do egoísmo que há no nosso coração. É por isso que Deus se utiliza deste método para tirar de nós esse mal que está arraigado no coração de cada ser humano. Agora, por exemplo, se nós voltarmos para o Antigo Testamento, quando Deus deu ao seu povo no passado esses princípios sobre dízimos e ofertas, a gente vai ver o quanto Deus ele é justo.
E lá no Antigo Testamento, o Senhor ele separou uma das tribos de Israel, a tribo de Levi, e dentre essas tribos ele designou eles para o sacerdócio. E nesse ofício que eles iriam empregar, eles seriam sustentados pela vontade de Deus, pela congregação. E isso está de acordo com a Bíblia, porque o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que prega o evangelho viva do evangelho. Aquele que está comprometido com a obra de Deus deve viver principalmente da obra de Deus. E nós cremos totalmente nisso, porque não podemos fazer a obra de Deus e fazer outro trabalho, assim estaremos divididos. Nosso foco deve ser somente aquilo que fomos chamados para fazer. Agora, se você pegar o parágrafo que começa, a devolução do dízimo era apenas uma parte do plano de Deus para o sustento de seu trabalho. Era uma parte do plano de Deus para o sustento do seu trabalho aqui na terra. Numerosas dádivas e ofertas foram divinamente especificadas. Especificadas por quem, Lucas? Pelo homem? Não, foram especificadas por Deus. Os dízimos e as ofertas não foram criados pelo homem, foram criados por Deus, e está na Bíblia. Se você for lá no livro de Levítico, você vai ver detalhadamente que Deus dá instruções ao seu povo acerca dos dízimos e ofertas, e até mesmo a quantidade que eles deveriam ofertar ao Senhor. Você sabia que a porcentagem do dízimo e oferta foi Deus que designou, do dízimo, foi Deus que designou, e da oferta, Deus deixa que você faça a sua escolha. Agora, por exemplo, há uma importante lição que nós devemos nos atentar acerca desse assunto. Quando o tema vem trazendo sobre uma igreja liberal, e o que é ser liberal de fato? É nesse ponto que nós devemos trabalharmos. O que é ser liberal de fato? O que é você se doar completamente? O que é você entender que Deus ele pede não apenas uma parte de você, mas ele pede o tudo de você? Isso não apenas está envolvido em seu tempo, mas também nos seus recursos, nos seus talentos, nas suas propriedades, em todas as coisas, Deus ele pede que você coloque na obra dele. E aí tem um parágrafo que vai dizer assim: por este sistema de beneficência, o Senhor procurava ensinar a Israel que em tudo devia ele ser o primeiro na nação. E agora eu gostaria de perguntar para você: você reconhece Deus como o primeiro em sua vida? Você reconhece a Deus como o primeiro em seus bens, em suas economias, seu dinheiro, sua renda? Tudo que nós temos e possuímos não vem de nós. É uma certeza clara que a palavra de Deus nos diz. Você reconhece que tudo que você tem hoje veio de Deus? Você reconhece o quanto é abençoado pelo Senhor? Se você reconhece isso, então você está um passo aí adiante, rumo para aquilo que Deus pede de cada um de nós. Tudo o que possuíam era dele. Eles eram apenas mordomos de seus bens. Nós somos apenas mordomos das coisas que o Senhor nos confiou. Deus nos confiou para nós cuidarmos, mas somos apenas mordomos. Não nos pertence, pertence ao nosso Deus. Só que agora aqui traz uma advertência para nós. O povo de Israel foram muito privilegiados por Deus. E se nós pararmos para pensar, Deus abençoou aquela nação, deu a eles muitos privilégios e muitas oportunidades. Mas também Deus tem nos dado muitos privilégios e muitas oportunidades no tempo que vivemos hoje. Perceba que a nação de Israel deveria empregar o sistema de dízimos e ofertas para o sustento da sua nação. Mas através do sacrifício de Cristo, Ele nos confiou a missão de pregar o Evangelho para todos os povos, para todas as nações também. Então, uma responsabilidade maior pesa sobre nós do que pesava sobre o povo de Israel no passado. Você concorda com isso? Temos uma maior responsabilidade hoje do que o povo de Israel no passado, porque eles deveriam pregar e sustentar a obra para a tribo que estava ali no meio do seu povo. Mas nós somos chamados para levar adiante a mensagem para todas as nações. E aqui vai dizer que as nossas obrigações são muito maiores seguramente do que as do antigo Israel. Temos responsabilidades maiores para cumprir e Deus nos chama a aceitar essas responsabilidades e cumprir com fidelidade. Agora, é interessante nós notarmos que todas as vezes quando a gente mexe, um dos pontos mais fracos do ser humano, eu creio que você que está em casa vai concordar também, é o bolso. Quando a gente mexe no bolso do ser humano, a gente acaba ali percebendo se a pessoa de fato está disposta a entregar tudo. E aqui tem um parágrafo que eu achei muito forte, se aplica para nós, professos cristãos, em que vai dizer assim, as pessoas são tentadas a usar seus bens em benefício próprio, na satisfação do apetite,
no adorno pessoal ou no embelezamento de seus lares. As pessoas elas investem naquilo que elas mais têm prazer. Só que aí continua, nessas coisas muitos membros da igreja não hesitam em gastar livremente e até de forma extravagante. Não hesitamos às vezes, e às vezes até gastamos extravagante. Mas, quando são solicitados a dar para o tesouro do Senhor, a fim de que se promova a sua obra na terra, titubeiam. Talvez sentindo que não podem escapar à conjuntura, dão à questão uma importância tão insignificante que não raro gastam com coisas desnecessárias. Não manifestam amor real pelo serviço de Cristo, um fervoroso interesse na salvação dos outros. Não é de admirar que a vida cristã de tais criaturas seja uma existência atrofiada e doentia. Que isso não aconteça comigo, que não aconteça isso com você, que nós possamos permitir que Deus trabalhe em nós para nós termos o Espírito de Cristo. E qual é o Espírito de Cristo, Lucas? Você sabia que o Espírito de Cristo é o Espírito de liberalidade? Sabia que o céu, a lei do céu, é mais dar do que receber? A lei do céu é mais dar do que receber. E Jesus ele mesmo disse. E Paulo, quando ele estava lá visitando as igrejas, ele falou para as igrejas que ele levantou: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele deu essa instrução para os irmãos, motivando eles a serem liberais. Agora, se o Espírito de Cristo é liberalidade, este Espírito encontra sua mais alta manifestação no sacrifício de Jesus sobre a cruz. Não há uma demonstração maior do quanto Deus ele doou tudo por nós através do sacrifício do seu Filho. Você tem a certeza de que tudo que Deus tinha para lhe oferecer, Ele ofereceu na pessoa de Jesus? Você sabia que o que Deus tinha de mais precioso, Ele te concedeu, Ele nos concedeu? E não era prata, nem riquezas, nem joias, nem nada. Era o próprio Cristo, a maior riqueza do céu. A maior riqueza do céu. Agora, o Espírito de Cristo é liberalidade. Mas qual é o outro Espírito a qual pertence ao adversário de Deus? Por outro lado, o espírito de egoísmo é o espírito de Satanás. Eu sei que esse parágrafo é um parágrafo muito forte. Se o espírito de Cristo é liberalidade, o espírito de Satanás é egoísmo. E aí talvez você esteja pensando assim, de qual desses dois espíritos há em minha vida? O de liberalidade ou o de egoísmo? O princípio ilustrado na vida dos mundanos é receber, receber, quanto mais eles querem receber para si, apenas para si. Assim esperam eles conseguir felicidade e conforto, mas o fruto do que semeiam é miséria e morte. Porque não há como você ter alegria se você apenas recebe. Você só pode de fato ser feliz quando você doa e aprende a doar por amor. A nossa doação não deve ser motivada por algo de maneira interesseira, mas por nós termos recebido tanto de Deus que estamos dispostos a dar tudo aquilo que Deus tem nos dado. E nós somos devedores disso. Ô Lucas, me permita só complementar algo. Eu sei que você está falando muito bem, está sendo muito bem explicado para nós que estamos aqui, entendemos todo o contexto que você está falando. Mas na internet, quando a pessoa ouve falar de uma igreja liberal, ela não entende que você está falando de generosidade, de entrega. Liberal é ser libertina. Né? Então, se você puder dar uma explicação para isso, né, que aquele ser liberal de fazer o que quer, porque quando a gente está de casa em casa, a gente sempre ouve essa pergunta das pessoas que não fazem parte de igreja nenhuma: a sua igreja é liberal? Entendeu? É sempre essa pergunta que se faz. Ou ela é mais conservadora? Então, se você explicar isso para as pessoas que estão em casa, eu acho que vai valer muito a pena. O contexto está excelente, nós entendemos perfeitamente, mas quem não sabe nada pode interpretar mal isso. Certo. Eu confesso que quando eu peguei este título para estudar, eu fiquei pensando assim, mas por que uma igreja liberal? E talvez você esteja pensando, então é uma igreja que pode todas as coisas, que pode fazer tudo. Mas esse título, liberal, não quer dizer que nós podemos fazer todas as coisas. Porque até mesmo a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar ser dominado por todas elas. Então, o que significa uma igreja liberal? É uma igreja que tem o espírito da generosidade. O que é ter a generosidade, Lucas? É você ter a certeza de que aquilo que você tem, recursos, seus talentos, seu tempo, tudo isso você deve empregar na obra de Deus. Então aqui esse estudo está se referindo às nossas ofertas, aos nossos dízimos que nós empregamos na causa de Deus,
para levar adiante o seu evangelho, entendeu? Então não é nada disso que você pensou talvez no início, tá bom? Uma igreja liberal, uma igreja generosa, uma igreja que tem ali a graça de Cristo presente nela, porque como eu falei no início, a lei do céu é doar-se. E Deus pede que nós tenhamos esse mesmo espírito, de doar aquilo que nós temos para o avanço da obra do Senhor. Agora, o apóstolo Paulo, ele tem um testemunho muito importante para nos dar nesse estudo, que foi falando sobre os irmãos da Macedônia, os crentes da Macedônia. E talvez você esteja pensando assim, Lucas, mas eu não tenho recursos para dar ao Senhor, eu não tenho como ofertar a Deus. Mas você sabia que Deus ele também pede que os pobres também levem a Deus as suas ofertas? Vocês se lembram daquela história da viúva que doou 2 moedinhas, depositou 2 moedas, e ela nem assim se atentou, mas quem estava olhando para ela era o próprio doador da vida, era o próprio Jesus. E quando ele olha para aquela mulher, ele diz, aquela mulher depositou muito mais do que todos os outros, porque os outros estavam depositando apenas as sobras, ela depositou tudo. E o livro vai dizer que aquela mulher ficou até sem suprir suas necessidades, tendo a confiança que Deus iria suprir o que ela iria necessitar. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os crentes da Macedônia, eles tinham o espírito da generosidade, eles eram cristãos liberais, eles tinham ali o amor generoso de doar-se uns para os outros. E eles prepararam ofertas para que Paulo trouxesse para os irmãos que estavam mais necessitados. E é por isso que nós devemos sempre nos lembrar, o que eu tenho para levar ao Senhor? A irmã Jennifer, no início desse estudo, ela disse que muitas vezes a gente se pergunta, mas eu não tenho nada para ofertar ao Senhor. Mas muitas coisas nós temos e nós paramos para pensar para devolver a Deus. Lucas, só um segundinho, eu preciso falar uma coisa importantíssima. Por que Deus pede que o pobre também doe? Porque a abnegada liberalidade levou a primeira igreja a um sentimento de alegria. É muito bom isso. Permitir que os missionários, que as pessoas que se entregam para o trabalho de Deus, sejam sustentados. Eu queria só que voltasse um pouquinho para ver como é possível isso. É possível sim. No início desse capítulo eu coloquei: a missão é feita dos pés que vão, dos joelhos que oram e das mãos que doam. Eu vou repetir. A missão é feita dos pés que vão, dos joelhos que oram e das mãos que doam. Por que isso? Porque cada um pode fazer um pedacinho da obra. Olha o que diz aqui um dos parágrafos. Os mensageiros escolhidos de Deus, achem isso aí, ó. Os mensageiros escolhidos de Deus, empenhados em árduo trabalho, jamais deveriam ser compelidos a entrar na luta à sua própria custa, sem o compreensível e cordial auxílio de seus irmãos. Olha aqui que coisa impressionante, que é a ordem de Deus, essa orientação do céu. Ainda que seja de sustento próprio, tem que ser sustentado. Olha o que diz aqui. É a parte dos membros da igreja repartir liberalmente com os que põem de lado seus afazeres seculares para que possam dedicar-se ao ministério. A causa de Deus avança melhor quando os ministros de Deus são encorajados. Quando, porém, por causa do egoísmo das pessoas, seu justo sustento é retido, suas mãos se enfraquecem e muitas vezes sua utilidade é seriamente prejudicada. O desprazer de Deus é despertado contra os que professam ser seus seguidores e, no entanto, permitem que consagrados obreiros padeçam necessidade, enquanto estão empenhados em ministério ativo. Essas criaturas egoístas serão chamadas a prestar contas, não apenas pelo abuso do dinheiro do seu senhor, mas também pela depressão e angústia que sua conduta fez pesar sobre seus fiéis servos. Os que são chamados para a obra do ministério e ao chamado do dever renunciam a tudo e se empenham ao serviço de Deus, devem receber por seus abnegados esforços salário suficiente para que se possam manter bem a si como a sua família. Eu acho isso importantíssimo. Aí a gente pensa, mas eu não tenho, todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo tem algo para ofertar, nem que seja um pouquinho, mas aquele pouquinho vai fazer a diferença. E isso é o que traz a alegria, diz o estudo de hoje. Amém. É verdade. E é muito importante nós
temos a compreensão exata do que essas palavras significam. Deus, Ele pediu que esse ministério, que essa obra fosse mantida através da doação dos seus servos, para que pudesse tirar de nós e criar em nós, tirar de nós o egoísmo e criar em nós um espírito liberal. Agora, é interessante nós também notarmos que quando nós não fazemos isto, nós negligenciamos a obra de Deus e ela sofre. E como a obra de Deus sofre, acaba não alcançando as outras pessoas necessitadas também, que precisariam receber essa verdade. E o apóstolo Paulo, ele traz o exemplo dos macedônios, que eles foram cristãos que tiveram espírito generoso. Eles prepararam ali uma oferta para que Paulo levasse para os irmãos mais necessitados. E olha que os macedônios, eles não eram ricos em bens terrestres, mas eles eram ricos em bens eternos. E o apóstolo, ele leva essas ofertas deles para as outras igrejas. E no parágrafo que começa, a voluntariedade em sacrificar da parte dos crentes macedônios era consequência de sua inteira consagração. Quando nós nos consagramos totalmente à obra do Evangelho, o fruto que nós damos é justamente aquilo que Jesus coloca em nosso coração, né? Movidos pelo Espírito de Deus, se deram primeiramente ao Senhor e aí depois eles ofertaram a Deus. Veja que a primeira entrega que Deus pede de mim e de você é da minha vida, do meu coração, para depois eu ofertar ao Senhor. E no último parágrafo que diz: a abnegada liberalidade levou a primeira igreja a um sentimento de alegria. Por eles terem um espírito generoso, por eles serem pessoas que se importavam mais com os outros do que consigo mesmo, por eles terem um espírito de Cristo, eles faziam alegria. Eles não doavam com tristeza, eles davam com alegria. Eles também não doavam por necessidade, mas eles davam porque sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus. E não há coisa melhor do que nós fazermos algo tendo a certeza de que o que estamos fazendo é exatamente o que Deus nos pediu. E eu gostaria de terminar falando sobre a nossa prosperidade espiritual. Como assim nossa prosperidade espiritual? Em quem mais você deposita os seus tesouros? Onde está focado aquilo que mais você considera importante? Para onde vai? Para onde você aponta? E o parágrafo diz: a prosperidade espiritual está intimamente ligada à liberalidade cristã. Se você quer ter prosperidade espiritual na sua vida, siga este exemplo dos irmãos da Macedônia. Sejam generosos e sejam cristãos que tenham o espírito da liberalidade. Os seguidores de Cristo devem regozijar-se pelo privilégio de revelar em sua vida a beneficência do seu Redentor, de doar-se aos outros, assim como Jesus se doou por nós. Dando ao Senhor, eles têm a certeza de que seu tesouro está indo em sua frente para as cortes celestiais. E se lembra daquilo que Jesus falou para nós? Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E eu termino com esse último parágrafo que diz: Deus declara: bem-aventurados vós os que semeais sobre todas as águas, um contínuo repartir dos dons de Deus, onde quer que a causa do Senhor ou as necessidades da humanidade requeram nosso auxílio, não leva à pobreza. Quando nós nos doamos para a obra de Deus, nós não ficamos pobres, nós ficamos ricos. Não digo nos bens deste mundo, mas ricos nos bens vindouros. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Aqueles que repartem, eles recebem muito mais do Senhor, e aqueles que retêm, eles perdem e acabam perdendo até mesmo a sua própria vida. O semeador multiplica a semente a utilizá-la. Da mesma forma, assim é com os fiéis em distribuir os dons de Deus. Repartindo, aumentam suas bênçãos. Dai e ser-vos-á dado, prometeu Deus. Veja, é uma promessa de Deus. Quando nós nos doamos, quando nós damos, Deus ele promete que vai ali abençoar. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Quer você ter esse espírito de liberalidade? Quer você permitir que o Espírito de Cristo, um Espírito que se doa, esteja reinando no seu coração também? Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, esta é a minha vontade. Eu quero ser assim como os irmãos da Macedônia. Eu quero ter esse mesmo Espírito que havia neles. Eu quero que em mim também haja o mesmo Espírito de Cristo. E assim também como havia em Paulo. E se é o seu desejo também, eu gostaria nesse momento de pedir que você orasse conosco, mas que quando eu estivesse aqui orando, você dissesse ao Senhor: Senhor, me torne alguém
que seja liberal, que seja generoso para com a tua causa, para que a tua obra alcance outros corações, assim como eu fui alcançado também. Então vamos orar nesse momento, vamos nos ajoelhar para a gente falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer por termos essas instruções da tua palavra, por saber que o Senhor deixou para nós que vivemos neste tempo em que muitas das vezes somos atraídos mais pelas riquezas deste mundo e nos apegamos, Senhor Deus, a tudo isso que um dia vai passar, mas nos ajuda, Senhor Deus, a reconhecer que o mais importante é investirmos nas coisas do céu. O mais importante, Senhor Deus, é colocarmos o nosso tesouro, o nosso coração nas coisas eternas, porque tudo isso vai passar um dia, Senhor. Faz com que haja em nós, ó Pai, o mesmo Espírito que havia nos irmãos da Macedônia. Faz com que haja em nós, Senhor Deus, o espírito de liberalidade que há, Senhor Deus, em Cristo. E nos ajuda a reconhecer que a morte de Jesus foi uma das maiores demonstrações de que quanto o Senhor se doou para nos salvar. Tira de nós, ó Deus, todo o egoísmo. Não queremos ter, ó Pai, esse sentimento ruim no nosso coração, pois nós aprendemos hoje que este espírito, ele pertence a Satanás. E nós não queremos, ó Pai, ter nada que pertence a ele em nossas vidas. Senhor, neste momento oro por essa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor abençoe ela, Pai. Ela tomou a decisão de também querer ser fiel ao Senhor. Ela tomou a decisão, ó Pai, de querer permitir que o Senhor coloque nela este espírito generoso. Que o Senhor trabalhe, ó Pai, na vida desta mulher que está me assistindo neste momento. Que o Senhor trabalhe na vida deste homem que está me ouvindo neste momento, Senhor. O Senhor trabalhe também na vida deste jovem, na vida desta criança, na vida deste juvenil. Que o Senhor também, ó Pai, desperte no coração dele o senso da importância para a Tua obra e que ele, ó Pai, em sua idade, possa investir na causa do Senhor e assim ser um instrumento nas Tuas mãos para alcançar muitas vidas. Senhor Deus, abençoe neste momento, eu te peço, todos aqueles que são humildes, mas que o Senhor também mostre para eles que eles também podem fazer parte nesta grande obra de levar adiante a Tua mensagem. Fica, Pai, conosco, nos dá um bom dia na Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe, que você fique na paz do Senhor e até amanhã.